E este capítulo nós poderíamos dar o nome a ele de O Caminho de Caim, né? Dentro do nosso estudo, de um panorama geral, nós estamos estudando Gênesis. Vimos que Deus falou por meio de Moisés para instruir o povo hebreu que estava voltando do Egito, para que esse povo conhecesse o único e verdadeiro Deus. E não só isso, mas também a sua origem, né? E Deus vai fazer isso de uma maneira muito extraordinária através da vida de Moisés. E Moisés faz um relato muito rico, um relato que nós podemos, assim como numa mina de ouro, numa mina de diamantes, nós podemos cavar durante toda a vida, e nós vamos continuar encontrando coisas novas e importantes nesses textos, para que a gente possa crescer, especialmente porque eles foram escritos em hebraico, e na língua hebraica existem várias ferramentas que, por exemplo, não existem na nossa. Ferramentas que, à medida que você vai conhecendo-as, elas vão mostrando mais questões para nós. Como nós vimos aqui, entre outras, o quiasmo, por exemplo, que é uma forma de escrever que centraliza o assunto e aí vai fazendo em paralelos opostos, vai mostrando as ênfases do texto. Quando nós lemos no português, dificilmente a gente percebe isso, mas quando a gente pega o texto no hebraico, você começa a enxergar essas questões. E aí a tentativa nossa tem sido buscar esses elementos para que a gente firme muito bem aquilo que é importante, que é mais importante dentro desse texto. Então nós falamos no capítulo 1 sobre a criação, falamos no capítulo 2 sobre a narrativa especial do capítulo 2, que é da criação do homem, a coroa da criação. Falamos no capítulo 3 sobre a graça de Deus, mas o capítulo 3 fala sobre a queda. Sim, mas essa queda toda, ela tem um motivo, ela tem um propósito, e desde o primeiro momento, quando nossos pais caíram, Deus mostrou qual era o propósito com essa história que envolve uma queda. O propósito é que nós conhecêssemos Deus na sua graça, na sua misericórdia, e também a sua justiça, alguns atributos de Deus que de uma outra maneira nós não conheceríamos, não da maneira como nós conhecemos. E então o capítulo 3 foi um capítulo muito rico, que falou sobre muitas questões para nós. Aprendemos bastante sobre confissão de pecado, sobre a importância de conhecer as ordens de Deus e segui-las à risca, não ficar emendando, criando coisas novas e ajuntando, porque isso é muito perigoso. Então nós falamos sobre várias questões importantes, e agora nós vamos iniciar então o capítulo 4. E aí existem algumas questões importantes que eu gostaria de iniciar fazendo comparações entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Isso nos ajuda a perceber um movimento que está acontecendo, infelizmente um movimento de decaimento, um movimento de degradação, de corrupção. E mesmo dentro desse movimento ainda existem algumas questões que lá na frente nós vamos ver que são boas, porque alguns apontamentos são feitos sobre aquilo que Deus haveria de mostrar para o homem, e nós já conhecemos bem a respeito da graça e da salvação. Mas inicialmente quero fazer essas comparações, Gênesis 3 e Gênesis 4. O que nós vemos num quadro geral? O que nós enxergamos e quais as diferenças entre esses dois capítulos? Lá em Gênesis 3, nós temos o capítulo aberto com Adão e Eva no jardim. Aqui no capítulo 4, nós temos Eva dando à luz a Caim e Abel fora do jardim, porque do jardim eles foram expulsos. Lá no capítulo 3, quando o capítulo abriu, nós encontramos Adão e Eva num estado de inocência. Aqui no capítulo 4, quando começa o capítulo, nós já encontramos os dois filhos, Caim e Abel, e eles são pecadores. Eles precisam oferecer sacrifícios a Deus por causa dos seus pecados. Lá no capítulo 3, Satanás vem à mulher e fala abertamente com ela para tentá-la. Aqui no capítulo 4, Satanás tenta Caim em um contexto onde nós não o vemos. É algo interno. Este ataque é muito mais sutil do que o ataque que aconteceu com Eva. Aquele ataque de Eva, ele se personificou numa criatura. Aqui não, aqui ele está atacando internamente, dentro do coração. E é exatamente o mesmo tipo de ataque que nós sofremos constantemente. O diabo ele não se transforma numa serpente e começa a conversar conosco
nos tentando durante o dia. Não, ele ataca sutilmente. No capítulo 3 ele aparece. No capítulo 4 ele está presente, mas ele é invisível. No capítulo 3, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência a uma ordem de Deus, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui no capítulo 4 aparecem 3 pecados diferentes. Há uma ação tripla de pecado, e essa ação é executada por Caim. Ele oferece uma oferta inadequada a Deus, ele fica irado e com inveja do seu irmão, porque o seu irmão teve a oferta aceita e ele não, e por último ele acaba cometendo um homicídio, o primeiro homicídio da história nossa. Ele mata seu irmão. Então lá no Éden a desobediência foi uma desobediência dietética. Havia uma árvore da qual eles não poderiam comer. Aqui no capítulo 4, coisas muito mais graves do que quebrar uma regra dietética começam a acontecer. Você tem desobediência novamente a Deus, você tem ira, você tem inveja e você tem homicídio. No capítulo 3, Deus procura Adão e Eva depois que eles cometem pecado e os questiona a respeito do que eles fizeram, e eles, apesar de jogar a culpa um no outro, mas eles admitem que eles erraram, que alguma coisa tinha acontecido de errado com eles. O interessante é que no capítulo 4, Deus vai procurar Caim e vai questioná-lo a respeito do seu irmão, e ele vai dizer que não sabe de nada. Ele vai simplesmente se recusar a reconhecer a sua culpa. Veja, sempre um movimento de decaimento. As coisas foram piorando. Do capítulo 2 para o capítulo 3, do capítulo 3 para o capítulo 4. E isso de forma muito rápida, essas coisas começam a deteriorar a nossa vida e os nossos relacionamentos. No capítulo 3, toda a terra é amaldiçoada como resultado do pecado de Adão. Agora no capítulo 4, a terra não é mais amaldiçoada por causa de Caim. A terra não vai receber a manifestação da ira de Deus ou de algum castigo divino por causa do pecado do homem. Mas o próprio Caim e os seus descendentes, esses vão sofrer algumas penalidades por causa do seu pecado. O capítulo 3 termina com a expulsão de Adão e Eva do jardim. E, coincidentemente, o capítulo 4 também termina com a expulsão. Caim, ele é expulso da casa de seu pai, o próprio Deus o expulsa, e ele é enviado para a terra de Nod. Depois nós vamos estudar na semana que vem um pouco sobre essa segunda parte, aí a partir do versículo 17. Mas só para nós vermos aqui, num quadro geral, houve uma grande desconfiguração do capítulo 3 para o capítulo 4. O homem vai ficando num estado cada vez pior. A tendência daquele pecado que começou é aumentar, é crescer dentro do homem, e à medida que a humanidade cresce, a vontade, o desejo e a potencialidade do pecado, ela vai aumentando. Essa é a principal relação que existe entre o capítulo que nós acabamos de estudar, o 3, e agora o capítulo 4. E aí nós lemos o capítulo 4, do verso 1 até o verso 16, e a gente vai trabalhar um pouquinho com algumas questões que vão aparecer aqui. No capítulo 4, o texto começa dizendo que Adão e Eva coabitaram, né? E eles conceberam e deram à luz a um filho. Vejam só, se só 2 pessoas foram expulsas do Éden, é porque até o dia da queda, o homem ainda não tinha coabitado com a sua mulher. Eu não posso acreditar e nem posso defender nenhuma tese diferente disso. Não posso dizer que eles tiveram filhos lá que não saíram, porque a Bíblia registraria isso, né? Não posso dizer que eles tinham filhos e saíram com os filhos, porque o texto aqui do capítulo 4 diz que os primeiros filhos que eles tiveram foram exatamente Caim e depois Abel. Então, é mais um argumento naquela tese nossa de que Adão, depois da criação do homem e da mulher, eles ficaram um pouquíssimo tempo no Éden. Isso foi um período muito curto. Muito curto, por quê? Porque Deus deu um mandato para o homem, um mandato que é chamado de um mandato social. O homem tinha o dever de cuidar daquela terra, reger aquela terra, ele tinha o dever de crescer, ele tinha o dever de multiplicar. Então não ia demorar muito tempo para o homem descobrir como fazer isso, né? E acredito então que isso
é uma prova de que o período em que o homem esteve no Éden foi um período muito curto, tá? E então o capítulo 4 começa com esses dois nascimentos. Primeiramente o nascimento de Caim, né? E aí Adão faz uma declaração dizendo, né, que adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Lembra, no final do capítulo 3 eles receberam uma promessa no meio do castigo, a promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então alguns dizem assim: o povo judeu é um povo muito machista, esse povo hebreu, a Bíblia é machista, porque nessas contagens, genealogias, são privilegiados os homens e ninguém fala das mulheres. Poucas mulheres aparecem nessas genealogias. Por que isso? Exatamente por causa da promessa que foi feita lá no capítulo 3. Essa é a tese mais forte que nós temos, que a grande expectativa dos primeiros casais era exatamente no nascimento dos filhos homens, porque Deus não disse quando é que ele faria, ou ele cumpriria aquela promessa. Podia ser já no primeiro filho, poderia ser como foi com Jesus, muitas e muitas gerações depois. Nós nem sabemos ao certo se Adão entendeu corretamente o significado daquilo, mas o fato é que havia uma grande expectativa sobre esses descendentes, sobre estes filhos da mulher. Imagine para o primeiro casal, como foi o nascimento de um filho. Imagine você gerar um outro indivíduo igualzinho a você, um indivíduo com duas mãos, com dedos, com nariz, com a boquinha, tudo perfeitinho, tudo igual a miniatura. Imagine o impacto e a alegria que isso deve ter trazido para os nossos pais Adão e Eva. O nome Caim significa adquirido ou recebido, tomado por possessão. Eva chamou Caim como uma celebração do seu nascimento. É uma dádiva recebida de Deus, é um grande presente, é algo feito pelo Senhor. E então nós podemos, aqueles que já têm filhos aqui sabem muito bem disso, nós podemos lembrar dos nossos filhos, né? Quando eles nascem, a alegria não tem como expressar a alegria disso. E não importa, toda criança nasce lá com cara de bacia, né? Não tem cara de nada. Mas a gente fala, mas como é lindo, é perfeito, é maravilhoso. E aí você já descobre, parece com fulano, parece com ciclano. Aí eles têm reflexo, você fala, sorriu para mim, sorriu nada, ele só vai sorrir depois de 1, 2 anos de idade, mas o reflexo você fala, ele deu um sorriso especial para mim. Isso é fantástico, e essa coisa toda é muito maravilhosa, muito deslumbrante. E imagine para nós que estamos acostumados a ver isso geração após geração. Agora imagine para esse primeiro casal, o quanto isso daqui foi absolutamente fantástico. Acredito que eles não tinham visto ainda em toda a terra algo tão extraordinário como um filho. E é com esse sentimento que o capítulo 4 começa. Grandes expectativas e grandes alegrias. Por quê? Porque Deus nos deu um filho. O nome dele é dádiva do Senhor. É isso que significa a palavra Caim. É interessante que depois disso, eles vão ter outro filho. E o segundo filho vai ter um nome, eu vou adiantar aqui o significado, mas um nome diferente, e aí você já sente que alguma coisa mudou também. Abel. Alguém de vocês já ouviu, já leu sobre qual o significado da palavra Abel? A palavra Abel é uma tradução, uma das traduções possíveis, para uma palavra que eu usei muito aqui, mas muito, estudando com vocês o livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, qual é uma das principais palavras do livro? Vocês lembram? Vaidade. Vaidade vem de uma palavra hebraica chamada Havel. E Abel também é Havel. E a ideia é vazio. Vazio. Por que será que eles deram esse nome? Vazio. É estranho, né? Especialmente porque a gente sabe que os hebreus, eles dão nomes com significados. Quem começou essa coisa de dar nomes com significados foram os próprios pais nossos, Adão e Eva. O primeiro eles deram o nome de adquirido de Deus. O segundo, vazio. As duas hipóteses prováveis são as seguintes. Primeiro, a primeira hipótese é que
eles acreditavam que o filho, o descendente, fosse o primeiro, e o segundo já não havia uma promessa, uma expectativa de promessa sobre ele. Essa é uma das teses do porquê que eles deram o nome de Abel para o segundo filho. A outra tese talvez seja exatamente uma frustração de que nada novo aconteceu com o primeiro filho e, portanto, então, com o segundo não havia nenhuma novidade, né? Era simplesmente mais um filho, mas não a concretização da promessa. Alguns ainda vão dizer que talvez a ideia aqui fosse exatamente de que o primeiro, esse trouxe novidades, o segundo veio exatamente como o primeiro, não tinha novidade nenhuma, vazio de novidade. Nós não sabemos ao certo, mas nós sabemos que o significado deste nome, Abel, é esse, vazio, né? Assim como o termo vaidade, vem da mesma raiz do hebraico, que é Ravel. E então, mas existem algumas comparações que eu quero fazer ainda, antes de falar de Abel. Eu queria fazer umas comparações sobre o adquirido de Deus, que é Caim, e Jesus Cristo. É importante que eu vá fazendo essas comparações, porque elas vão me enriquecendo o texto e me ajudando a criar conceitos. Vejam só, se eu for comparar o primeiro nascido de mulher, que é Caim, com o Filho de Deus que nasceu de Maria, o que eu tenho em comum e o que eu tenho de diferente entre eles? Vejam só, Caim trouxe um sacrifício que não foi aceito, e Jesus Cristo veio fazer o quê? Veio oferecer um sacrifício aceitável a Deus, suficiente para pagar o pecado, as dívidas de todos aqueles que o Pai havia lhe dado. Essa é uma boa relação que você pode fazer. Um segundo aspecto, Caim ofereceu um sacrifício que não envolvia derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E essa foi a grande falha no sacrifício de Caim. E Caim sabia muito bem a história. É óbvio que Adão, durante toda a vida de Caim, o ensinou, ele foi crescendo ouvindo, que quando eles foram expulsos lá do jardim, Deus derramou o sangue de alguns animais para cobrir as vergonhas deles. E é exatamente desta informação que vem a direção para se oferecer sacrifícios a Deus com o quê? Com o derramamento de sangue. E é por isso que a Bíblia vai ensinar mais na frente, confirmando isto que vem desde o capítulo 3, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lembra que Adão tentou fazer roupas com folhas de figo, e aquilo não servia, não funcionava, não cobria a vergonha. Mas Deus propõe um sacrifício, ou propõe uma vestimenta que realmente cobrisse, a ideia de uma justiça que realmente justifica. E daí então vem todo esse ensino de toda a Bíblia, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sacrifício que Caim ofereceu a Deus, ele não foi aceitado. Não foi aceitado por quê? Porque não envolvia derramamento de sangue. E o sacrifício que Cristo ofereceu, ele foi o próprio sacrifício e ele derramou o seu próprio sangue. Percebe a diferença? Um foi rejeitado e o outro foi aceito. Qual a diferença entre os dois? Um ofereceu um sacrifício que não envolvia derramamento de sangue. O outro se fez o próprio sacrifício e derramou o seu próprio sangue. Se você usar, ainda tem mais duas relações que nós podemos fazer agora. Caim, ele se irou e sentiu inveja daquilo que Abel estava fazendo. Ele ficou irado por Deus não receber, e então ele sentiu inveja por aquilo que Abel fez. Mas o Senhor Jesus, o que ele fez? Quando ele estava sendo preso, quando ele estava sendo pregado na cruz, ao invés de se irar com quem estava fazendo isso, ao invés de se irar com aqueles que estavam forjando um julgamento contra Cristo, o que ele faz? Ele ora e pede a Deus que perdoe aqueles que estavam lhe prejudicando. É isso que ele faz. Percebe a diferença entre alguém que está vivendo absolvido pelo pecado e alguém que está vivendo em comunhão e intimidade com Deus? Ou, no caso aí, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. E uma quarta relação que nós podemos fazer é que Caim matou seu irmão.
ele matou, ele atentou contra a vida do seu próximo, especialmente aquele da sua família. Jesus não fez isso. Jesus, ele deu a sua vida para nos tornar seus irmãos. Caim tirou a vida do seu próprio irmão. Jesus Cristo deu a sua vida para nos fazer irmão dele. Percebe? Então, só aqui nós podemos encerrar fazendo essas aplicações para a nossa vida, só nas relações entre quem foi Caim e o que ele fez, e quem foi Cristo e o que Cristo fez. Jesus foi o último filho de Adão que se entregou por seus irmãos. Nós podemos dizer isso. Este finalmente foi o filho de Adão que cumpriu aquilo que Deus havia prometido, né? E ele mesmo esmagou a cabeça da serpente com o seu sacrifício. Caim, o primeiro que ofereceu um sacrifício inaceitável. Jesus Cristo, o último que ofereceu um sacrifício que realmente foi aceito por Deus. Nessa longa linhagem, a promessa demorou para se cumprir, mas ela se cumpriu em Cristo Jesus. Versículo 2 fala que este primeiro casal, Adão e Eva, tiveram um outro filho. O nome dele, nós já falamos, é Abel, que significa vazio ou vaidade, né? E então, depois do nascimento deste filho, a Bíblia não relata questões relacionadas ao crescimento deles. Apenas diz que Abel, ele foi um pastor de ovelhas, ele se tornou um pecuarista, né? E Caim se tornou um agricultor, ele era um lavrador, ele cuidava da terra. Então cada um tinha a sua especialidade. Eles eram irmãos, foram criados juntos, não são os únicos filhos de Adão e Eva, e nem cresceram até ficar adultos sozinhos. A Bíblia não relata os outros filhos, mas filhas mulheres não são relatadas nessas genealogias. E então, quando nós encontramos o castigo contra Caim, nós já encontramos aqui um contexto de família contra ele e a sua casa. Então é possível que nessa caminhada muitos outros filhos e filhas nasceram, né? E a Bíblia não relata estes nomes todos para nós. Mas dado ao tempo que Adão viveu, e ao fato de que nessas genealogias iniciais não são citados as filhas, é bem provável que já havia uma comunidade bem grande. Todos filhos de Adão e Eva. Não tinha uma relação como as relações que nós temos hoje. Nós temos na nossa vida doméstica uma relação muito íntima entre irmãos. Mas se nós voltarmos um pouquinho no tempo, não precisa ser muito tempo não. Se nós voltarmos aí 100 anos atrás e ouvirmos ou lermos relato de como era a vida das famílias há 100 anos atrás, aqui no Brasil mesmo, nós já vamos ver que não existia essa relação de amizade, de cumplicidade, de parceirismo entre irmãos e irmãs, né? E então, muita gente quando lê esses textos aqui de Gênesis, uma das primeiras preocupações que surge é exatamente como surgiram as primeiras famílias? Se era todo mundo irmão? Realmente eram todos irmãos, mas não tinham essa relação de amizade, de companheirismo que nós temos hoje. Mas tem um outro aspecto, tem um aspecto das questões biológicas, que é comprovado que quando você tem relações muito próximas, você tem uma chance muito grande de ter imperfeições, né? É óbvio que nisso tudo você tem a mão de Deus resguardando para que estas coisas possam dar o start, para que comece. Depois de uma certa altura, a quantidade de gente que já existia na terra, aí é óbvio que esses milagres, essas ações sobrenaturais, elas deixam de ser necessárias. Embora no nascimento de qualquer criança, eu continuo vendo uma ação sobrenatural de Deus o tempo inteiro. Isso não é mera biologia. A biologia pode dar as explicações e desenhar o quadro todo, mas se Deus não estiver com a mão dele nesse processo, nada dá certo, nada funciona. Mas vamos lá. Então, nós temos aí um contexto em que são citados Caim e Abel, mas isso não significa necessariamente que eles eram os únicos dois filhos que estavam lá. Estes filhos com certeza foram filhos que receberam uma atenção especial
provavelmente por causa da relação entre eles e a promessa lá do capítulo 3. Agora eu quero fazer uma outra comparação ainda, antes de seguir, entre estes dois, entre Caim e Abel. Existem pelo menos 3 pontos que eu posso compará-los, com base naquilo que está aqui no texto. Caim, eu posso dizer que ele era alguém desobediente às autoridades, porque quem ensinou a respeito de sacrifício? Só uma pessoa podia ter ensinado, que era o seu pai. Não dá para acreditar que Adão ia ensinar para Caim um sacrifício e para Abel outro. Adão deve ter ensinado um único sacrifício. Alguém entre os dois estava fazendo a coisa errada, e esse alguém era alguém que não estava obedecendo às autoridades, ou à autoridade instituída naquela época, que era o seu próprio pai. Neste planeta gigantesco, só existia uma família, e nessa família só tinha um líder, e o líder era Adão. E ele, juntamente com Eva, devem ter instruído muito bem os seus filhos a respeito de como adorar a Deus. Então alguém estava desobedecendo. Pelo contexto que nós temos hoje, nós podemos dizer que quem estava desobedecendo foi aquele que não teve o sacrifício aceito, era Caim. Então o que eu posso dizer de cara sobre eles? Que Caim era alguém desobediente à autoridade, e Abel era alguém obediente à autoridade, porque ele fez do jeito que foi mandado fazer. Um segundo aspecto, eu posso dizer pela postura que Caim adotou depois de ter sido rejeitado no seu sacrifício, que ele era um homem entregue ao pecado, lançado ao pecado. E Abel era alguém que estava tentando resistir ao pecado, porque ele vai oferecer um sacrifício a Deus. Isso é admissão de que precisa do favor, da graça, da misericórdia de Deus, e vai fazer do jeito certo. E então é alguém que está buscando resolver as suas debilidades. E Caim, não recebido, ele simplesmente entrega o seu coração a isso. A Bíblia diz que ele passou a andar com um semblante descaído. Quando eu chegar lá no versículo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Oi. Calma. Vamos lá. A resposta a princípio é não. Daquela maneira como no Éden, não mais. Daquela maneira como no Éden, aquilo era uma possibilidade somente para alguém que estava em plena santidade. Eu posso te confirmar isso pelos próprios textos lá de Êxodo, quando Deus estava falando com Moisés no monte. Moisés desceu e a face dele brilhava, e ele nem esteve ao lado de Deus, ele ficou enfiado dentro de uma fenda, e Deus passou por ele a sua glória. Quando ele desceu, o povo estava praticando idolatria, e ele quebra as tábuas da lei e ordena que aqueles que estavam praticando idolatria fossem mortos ao fio da espada. E no outro dia, quando ele volta para o monte para terminar de receber as instruções de Deus, ele manda Arão e os outros descendentes de Arão cavar um buraco em volta do Sinai, para ninguém cruzar, porque se cruzasse ia morrer por causa da santidade de Deus. Ou seja, o homem depois da queda, ele não tem condição de suportar isso. Eu vou ter uma adaptação de Deus para falar com a gente. É Ele que se encarna para falar conosco. De outra sorte eu não posso. Mas eu não tenho uma encarnação no Éden. No Éden, Deus vinha e falava com o homem. A Bíblia não vai detalhar isso, porque não precisa detalhar. Na condição em que o homem estava antes da queda, Deus falava com ele de uma forma natural. Isso não causava nenhum perigo, nenhum risco para o homem. Mas depois da queda, sim, a presença de Deus ela é perigosa para nós. Mas vamos lá. Uma terceira comparação. Caim era desobediente, era um homem pecador. Abel era obediente, era um homem lutando contra o pecado. E então eu tenho uma terceira comparação. Caim rejeitou a graça de Deus. Como é que eu sei que Caim rejeitou a graça de Deus? Ele rejeitou, porque o meio de sacrifício, qual que é a função de um sacrifício? A função de um sacrifício é eu me valer, eu adquirir o favor
de Deus, a graça de Deus, não precisa fazer nada por nós. Ah, mas em um sacrifício? O sacrifício não significa que o sangue daquele animal que está sendo imolado, ele tem tanto valor assim que ele compra. Não, o sangue do animal imolado, ele simboliza aquilo que é a obra primeira de Deus e a obra da redenção. É Deus tirando a vida de um inocente, de alguém que não tem pecado, para cobrir os pecados daquele que tem. E todos esses animais, nesses sacrifícios, desde quando Deus preparou as vestimentas para Adão e Eva, tudo isso aponta para o que Cristo iria fazer. Quando Caim deixa de oferecer esse tipo de sacrifício e vai oferecer um sacrifício de frutas lá, de coisas que ele colheu, ele está rejeitando o meio de graça que Deus tinha estabelecido. Então, em relação a Abel, qual que é a diferença entre eles? Caim rejeitou o meio de graça que Deus havia estabelecido. E Abel, ele manifesta fé em Deus, através daquilo que Deus tinha estabelecido. Tem um sacrifício para adquirir perdão? Eu vou fazer do jeito que Deus, porque eu quero. Então ele pôs fé naquele meio que Deus criou, que foi esse sacrifício. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma comparação entre os dois, que mostra exatamente a diferença. E as atitudes posteriores de Caim comprovam que essa comparação ela é real, ela é verdadeira. As duas ofertas estão aí, da segunda parte do versículo 2 até o versículo 4. Nós já lemos o 2, eu vou ler o 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Bom, quando eu era criança, eu li isso daqui, eu vi várias vezes, e eu lembro de uma vez que eu questionei minha professora, dizendo assim, antigamente tinha aquelas histórias que eram contadas com flanelógrafo, então eu vi umas gravuras bonitas, e não preciso dar grandes esclarecimentos, mas a imagem do altar feito por Caim é muito mais bonita do que do altar feito por Abel. Assim, obviamente um artista fez isso, né? Mas se você imaginar um altar de pedra cheio de frutas em cima, frutas de todo tipo, é muito mais bonito do que um animal ensanguentado com a garganta cortada. E aí eu perguntava, mas por quê? Por que Deus rejeitou esse sacrifício? Olha, ele deve ter trazido as melhores frutas, ele deve ter trazido o melhor que ele tinha lá na terra dele. Ele não deve ter trazido qualquer coisa. Porque também alguns tentam dizer, não, ele trouxe lá o pior da terra. Ele não trouxe as melhores frutas. O texto não está dizendo isso. E o problema da rejeição do sacrifício dele não tem a ver com se a fruta era boa, era nova, era velha, era maior ou era mais bonita. Não tem a ver com isso. E eu particularmente acredito que ele deve ter pego o melhor que ele tinha. O problema é que o melhor que nós temos não serve. Porque nós estamos falando de graça. Nós estamos falando de favor de Deus. O que serve não é o que eu acho bonito. O que serve não é o que eu gosto. O que serve não é o que eu acho bom. O que serve é o que Deus estabeleceu como um meio. Eu já vi muita gente criticando, dizendo assim, esse Deus da Bíblia é um Deus sanguinário. Se você olhar o Antigo Testamento, ele exigia sacrifícios. Numa época como a nossa, em que as pessoas conseguem hipocritamente defender animais, mas largam gente morrendo afogada no mar Mediterrâneo o tempo inteiro, mas um dentista resolve dar um tiro num leão lá, o mundo inteiro fica sabendo e fica revoltado por causa disso. Esse mundo hipócrita nosso é capaz de olhar para a Bíblia e dizer, não, esse Deus é um Deus sanguinário, olha quantos animais ele exigiu, matança em todo o Antigo Testamento. A gente vive num mundo maluco, que é capaz de fazer coisas desse tipo. Mas a questão não é que Deus é sanguinário, a questão é que o nosso pecado exigiu isso. Foi assim que Deus cobriu a vergonha de Adão e Eva lá no Éden. E a partir dali aquilo serviu como um símbolo, um sinal de que para cobrir a vergonha dos homens é necessário derramar sangue de quem não tem culpa. Como Deus fez dos animais e Deus fez do próprio Filho dele, que inclusive em toda a Bíblia recebe a alcunha de o Cordeiro de Deus, porque era o animal mais usado em sacrifícios. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tira o pecado do mundo? Derramando o seu próprio sangue para nos salvar.
A questão não é se a fruta é bonita ou não, a questão é que a fruta não representa Cristo, mas o cordeiro sim. Então este é o ponto. No que errou Caim? Na qualidade das frutas que ele trouxe, na quantidade? Não, ele errou no objeto. E vejam só, por que Deus não poderia abrir uma exceção para Caim? Por que não? Porque aquilo ali era um assunto da mais alta seriedade, porque isto é o apontamento da obra do próprio Filho de Deus. Deus, o próprio Deus escolhe quem vai ser o tipo do filho dele. Lembra, na Bíblia você tem tipos e antitipos. Que são os tipos? Eu pego alguma coisa no Antigo Testamento, uma imagem, uma figura, um objeto, para representar algo que viria na frente. No caso de Cristo, um cordeiro, lá no princípio, desde o começo da Bíblia, é usado para estes sacrifícios. E então este cordeiro simboliza Cristo. Em toda a Bíblia, Cristo vai ser conhecido como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem escolhe esses tipos? É o próprio Deus. E aí vejam só, Deus já está fazendo algo extraordinário, que é nos abrir um caminho de salvação. Eu ainda vou querer discutir com Deus que símbolo representa melhor o filho dele ou não? Que símbolo é melhor aceito por ele? Quem estabelece essas coisas é o próprio Deus. Agora, se eu for pensar nesse altar, esse altar tem muito mais a ver com a queda do homem do que com a restauração do homem. Porque o homem caiu exatamente comendo uma fruta que foi proibida. E aí, se eu quiser ficar conjecturando em cima desses dois sacrifícios, eu diria que esse sacrifício de frutas chega a ser quase ofensivo a Deus. Porque ao invés de lembrar do meio que Deus usou para cobrir a vergonha dos homens, Caim estava usando uma recordação de como os homens caíram. Nada contra as frutas, eu amo fruta. Mas o ponto é que estava no lugar errado, ocupando a posição errada. E então o sacrifício foi rejeitado, por quê? Porque o sacrifício é uma clara desobediência àquilo que tinha sido estabelecido através da história da expulsão lá do Éden, da queda do homem. Aquilo que Deus já tinha estabelecido como um meio de graça. Não sabemos de onde eles tiraram exatamente as ideias dos sacrifícios. O mais provável é que exatamente Adão tenha passado isso para eles. E é bem provável que Deus tenha esclarecido esse sentido destas coisas para Adão de uma maneira como nós não sabemos. A Bíblia não fala sobre isso, mas o fato é que os sacrifícios, eles claramente demonstram o que é aceitável e o que é rejeitado. A oferta que foi rejeitada, essa oferta de Caim, você pode ver aí no capítulo 4, de 4 a 5, você vai ver que uma oferta foi rejeitada e outra foi aceita, e a diferença delas é exatamente o que elas simbolizam. A oferta de Caim era do fruto da terra, e o capítulo anterior de Gênesis fala como a terra tinha sido amaldiçoada. Então eu tenho mais um aspecto. No final do capítulo 3, Deus amaldiçoou a terra, dizendo que a terra ia produzir coisas que não eram boas. E então colher desses frutos é colher frutos de uma terra amaldiçoada, para oferecer algo legítimo a Deus. E então não é a melhor estratégia. Tem sido dito que a oferta de Caim era uma oferta sem derramamento de sangue, por isso, tão somente por isso, ela não foi aceita. A oferta de Caim não foi acompanhada por uma atitude de amor e fé. Isso é com certeza o motivo principal. A maneira como Caim vai se comportar depois acaba mostrando quais as atitudes estavam no coração dele quando ele estava fazendo o sacrifício. A gente não tem nenhum manual para medir atitudes e intenções de ninguém, mas o próprio desencadear dos acontecimentos acaba mostrando quais são as reais intenções das pessoas quando elas fazem as coisas. Isso aí, todos nós sabemos, que nós vivenciamos isso no nosso cotidiano. Mas alguém te procura e você fica naquela dúvida, mas qual que é a intenção desse sujeito? Mas nada como 2, 3 dias, a coisa já vai ficando mais clara, você já vai descobrindo qual que é a intenção. E o caso aqui é bem próprio. Se você olhar no verso 7,
o Senhor faz uma consideração, se dirigindo a Caim, que é muito interessante. O Senhor diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Em outras palavras, independente do que Caim colocou em cima do seu altar de pedras, havia um problema ainda mais grave com ele, que é o que Deus está fazendo, ou daquele mesmo modelo que Deus fez lá no capítulo 3, tentando escavar o coração para ver se o pecado é admitido. Deus está fazendo aqui também com Caim. Assim: Caim, se você proceder bem, as coisas não serão boas com você. Se você proceder mal, o pecado jaz à porta. E então, eu não sei como é que Deus estava falando com Caim aqui, se era através de Adão, se era uma voz vinda do céu. A gente sabe, obviamente, que não é da mesma maneira como acontecia lá no jardim, mas de alguma maneira Deus falou com Caim aqui, a Caim ouviu, e Moisés registra para nós que Deus falou. E então, nesse falar de Deus, algumas coisas são identificadas e elas devem servir para nós como orientação, como uma advertência que nós devemos levar em conta para a nossa vida. Este homem aqui, ele chegou diante de Deus, talvez até com uma oferta que não fosse a melhor, a mais adequada, mas principalmente ele chegou diante de Deus com intenções ocultas, erradas, com intenções escondidas. A Bíblia relata várias situações em que isso acontece. Nós podemos lembrar de uma das que são mais conhecidas, que é quando Ananias e Safira chegam diante dos apóstolos com uma oferta mentirosa. Eles tinham vendido, e naquela época havia uma prática na igreja primitiva entre os apóstolos, que ninguém era obrigado a fazer isso, mas se fizesse tinha que fazer de forma verdadeira. Ananias e Safira venderam uma propriedade que eles tinham. Ninguém, em nenhum texto no Novo Testamento você vai achar uma lei dizendo que as pessoas eram obrigadas a vender o que tinham e entregar para a igreja, nem entregar para os apóstolos. É fato que muita gente fazia isso, mas fazia voluntariamente. Então não há nada de errado em Ananias e Safira chegarem diante dos apóstolos e falar assim: nós vendemos uma propriedade, nós vamos usar metade daquilo que é nosso para os nossos trabalhos e a outra metade nós queremos doar. Não, eles chegam, um de cada vez, chegam com valor, e o apóstolo pergunta: isso é tudo? E aí eles dizem: é. Ou seja, eles estão mentindo, né? A intenção do coração deles qual que era? A propriedade era deles, eles não eram obrigados. Por que mentir? Talvez para mostrar que eles eram muito bons, talvez para ganhar algum tipo de confiança, alguma coisa, não sei, mas a intenção era ruim. E então Deus mostra para os apóstolos aquilo, e Ananias é morto pela ação do Espírito de Deus. Ele sai, a mulher dele chega sem saber de nada, e ela faz a mesma coisa, e o apóstolo pergunta: é tudo? É tudo. Ele falou: então se prepara, porque você vai morrer. Os mesmos que levaram o corpo do teu marido estão chegando aí para levar o teu. E ela morre. Intenções. Quais são as intenções? Esse é o problema. Ah, pastor, ainda bem que nós estamos agora com Cristo, é graça, é misericórdia, e agora está tudo mudado, porque senão ia morrer gente toda hora. Não, não mudou nada. Eles também tinham a graça lá, o primeiro casal já tinha. Na época dos apóstolos também tinha. O Deus lá de Gênesis 4 é o mesmo de Atos, e é o mesmo de hoje. E a gente pensa: mas essas coisas não acontecem, mas não acontecem. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele instrui a igreja a respeito da ceia, ele manda que todo homem, antes de participar da mesa do Senhor, examine o seu próprio coração, e depois coma do pão e beba do cálice, porque muitos que não fazem isso, que não se examinam, comem e bebem juízo, e por causa disso não são poucos os que dormem. Dormem ali é um eufemismo, a palavra ali é morte.
Morte. Pode não morrer de uma vez, igual Ananias e Safira morreu. Mas o pecado encoberto envelhece os ossos. E vai morrer. Vai morrer cedo. Vai morrer doente. Vai morrer de N maneiras possíveis. Mas vai morrer. Porque Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece. E existem muitas formas de morrer. Mas o fato é que esse texto aqui de Gênesis 4 mostra que mesmo no ambiente onde Deus favorece o homem com a sua graça, o pecado ele é tão nocivo que ele faz com que a gente pegue a graça de Deus e a gente faça dela um pretexto para que a gente viva da pior maneira possível. Isso é muito triste. E o resultado disso é desgraça sobre a nossa vida. Haja visto o exemplo que nós vamos ter aqui no que diz respeito a Caim e Abel. Como Caim e Abel souberam que a oferta de um tinha sido aceita enquanto a de outro tinha sido rejeitada? O livro de Gênesis não nos fala como Deus conversou com eles. Alguns pensam que foi através de um ato sobrenatural, quando Deus manifesta-se de uma maneira semelhante a fogo para consumir o holocausto. Então, se não consumiu o de Caim, significa que Deus não aceitou. A gente tem exemplos na Bíblia onde Deus se manifesta assim. O Senhor veio e questionou. Também não sabemos como é que foi esse questionamento, mas o fato é que o questionamento aconteceu. E essas perguntas de Deus, elas não são perguntas de alguém que não sabia o que estava acontecendo, mas são perguntas de um inquiridor que quer levar aquele que está sendo inquirido a reconhecer os seus erros. E aí nós vimos essa degradação em relação a Adão e Eva de Caim. Adão e Eva com alguma dificuldade, mas eles admitiram que eles pecaram. Caim não. Caim disse: eu não fiz. Onde está seu irmão? Não sei. E ele ainda é ousado ainda. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? De vez em quando a gente cresce da igreja e você aprende o que é certo e aprende coisas que não são certas. De vez em quando meu pai, quando eu era adolescente, dizia: cadê sua irmã? Acaso sou eu o guardador da minha irmã? Eu não sei onde está minha irmã. E aí essa resposta desaforada não vai fazer isso, hein? Essa resposta desaforada aqui de Caim mostra como que estava o coração dele. Deus vem lhe dar uma oportunidade dele reconhecer o absurdo que ele tinha feito, que foi o assassinato do próprio irmão. E ele diz: acaso eu sou responsável de ficar guardando o meu irmão? Bom, por uma questão de justiça era assim. Ele é o irmão mais velho. Por uma questão de justiça é assim, né? Mas essa resposta é a resposta que nos mostra quão grave era o estado do coração daquele homem. O texto diz que o versículo 7, olha lá, o versículo 5 diz que ele passou a andar com um semblante descaído. Alguma coisa estava errada com aquele homem. E eu não sei se você já viu gente assim, mas é impressionante. Quando alguém está deliberadamente, obcecadamente indo atrás de fazer uma coisa errada, você vê na cara. Vou pegar aí o pessoal que tem a cabeça branca aí. Vê ou não vê? A gente vê, está na cara. Os filhos da gente, quando eles estão dispostos a fazer um negócio errado, você já vê de cara. Eles vêm falar alguma coisa para você, às vezes tentando dar uma desculpa, mas você vê na cara. Porque fazer coisa errada não tem jeito. O nosso corpo, apesar da nossa natureza ser pecaminosa, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente pega o caminho, que é o caminho oposto, não tem como seu semblante permanecer em pé, animado, feliz, entusiasmado, não. O pecado não gera entusiasmo, o pecado gera pesar, semblante descaído, ira, raiva, rancor. Para fazer o mal, as pessoas se transtornam. E é muito fácil você perceber.
Na semana passada, na sexta-feira, quando eu estava voltando de São Paulo, vim de ônibus, e aí, na Barra Funda, você sempre tem gente pedindo coisas ali na Barra Funda, e sempre a desculpa é a mesma: eu preciso de um dinheiro para uma passagem para ir embora, para sair daqui e tal. E eu estava chegando, mais 2 amigos, cada um ia para um lugar diferente, nós estávamos vindo do Mackenzie, e aí chegou uma moça, nós estávamos no caminho, e ela estava bem na nossa frente, parou: eu preciso da ajuda de vocês, alguém sabe me dizer onde é que eu compro passagem para Sorocaba e tal? Uma moça bem vestida, não parecia pedinte de jeito nenhum. Aí eu estava indo lá para o lado, e os outros também iam nos guichês, mas todo mundo... Não, é ali, ó, no Cometa, tal lugar. Ah, tá. Mas vocês podiam me ajudar? Eu estou com a minha mãe aqui e preciso muito de ajuda, eu não tenho dinheiro para ir embora para Sorocaba, a passagem custa só R$30, e eu não tenho nada para precisar. E aí a gente foi pego tão de surpresa, porque não correspondia a um caráter, ao estereotipo de um pedinte. É difícil de imaginar uma moça, um rapaz até, mas uma moça bem vestida mesmo, não de jeito nenhum. Aí nós estávamos em 3, né? Eu falei: bom, não fica bem fácil em 3 para resolver um problema desse, né? R$60, cada um deu vintão, demos o dinheiro lá para a moça lá. E ela até foi na mesma direção do guichê lá, eu fui comprar minha passagem. Quando nós descemos para o lugar de pegar, ela já estava diante de mais umas 3 pessoas com a mesma conversa. E aí eu fiz questão de passar do lado e dar uma boa encarada nela. Estava eu e o Wallace do meu lado, o pastor que estava no final de semana na Betânia, e eu dei uma boa encarada nela, e na hora que ela me viu e viu o Wallace, o semblante dela descaiu, porque para nós ela não tinha como simular mais nada, porque a gente viu. Então ela estava toda feliz, toda animada, diante de quem ela estava enganando naquele momento. Mas quando ela nos viu, ela fez a cara que é a cara dela. Bom, Deus sabe de todas as coisas, mas ela estava realmente, talvez para usar com drogas, talvez, não sei para quê, mas ela estava mentindo descaradamente, né? E quando você passa por um lugar como esse, como uma rodoviária, como uma Barra Funda, você está sujeito a esse tipo. E eu não quero alimentar um coração duro, então de vez em quando eu ajudo. Quando eu não posso com dinheiro, eu ajudo com comida e faço alguma coisa, porque o que a pessoa vai fazer com isso é ela com Deus, mas eu não quero ter um coração endurecido. Mas você vê, quando a pessoa está fazendo uma coisa errada, ela pode até te enganar durante um tempo, mas em algum momento o semblante dela vai cair. E é o que acontece nesse texto. O semblante de Caim descai. Descai por quê? Porque desde o início a intenção dele não era boa. Irado e com inveja do seu irmão, ele procura o seu irmão no campo. Versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E aqui não é campo de futebol, não. Vamos ao campo porque ele era um agricultor, porque o seu irmão cuidava, era um pastor de ovelhas, então provavelmente o seu rebanho estava no campo. Então eles foram ao campo, e sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que história triste. Até hoje nos assusta quando você ouve falar que um irmão matou o outro. Isso porque nós vivemos numa sociedade que tem jornal contando desgraça dia e noite sem parar. Agora você imagina aqui, do mesmo jeito que o nascimento do primeiro filho foi a maior de todas as surpresas, com certeza a morte também. Primeiro porque é realmente a primeira morte física. Segundo, que não foi uma morte natural, foi uma morte provocada. E terceiro, porque foi provocada por alguém que deveria amar e não odiar. E então nós temos aquilo que é mais absurdo: Caim matando Abel, quando o seu sacrifício não envolvia morte, nem mesmo de um animal. Vejam só, ele podia ter, a desculpa dele podia ser o seguinte: Senhor, eu ofereci sacrifício, ofereci frutas, cereais, legumes no altar, porque eu não queria matar um animal. Quer dizer, um animal ele não tinha disposição para matar, mas o seu próprio irmão, não é irônico isso? Ele não foi capaz de matar um animal para o Senhor, mas foi capaz de tirar a vida do próprio irmão. Essas ironias todas mostram o quanto o pecado
destrói o coração, o caráter e a vida do homem. Versículo 9, Deus questiona Caim: onde está o seu irmão? Ele responde: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu tenho responsabilidade sobre ele? E então essas perguntas, elas não são feitas para o mal de Caim, mas elas são feitas de forma benéfica. Mas Caim encara sempre da pior maneira. Deus está fazendo as mesmas perguntas que ele fez para Adão e Eva no Éden, a fim de resolver o problema deles. Mas Caim não entende assim. Caim simplesmente nega, mente. Ele não aproveita a oportunidade que Deus está colocando diante dele. Diferente de Adão e Eva. Este verso é com certeza um pivô. Se eu for procurar o quiasmo, e realmente há um quiasmo aqui no capítulo 4 também, o versículo 9 é o centro do capítulo 4. Este é o centro. Se eu pegar o primeiro e último versículo, eu vou ter combinações. Os versículos 1 e 2, eles estão combinando com o verso 17. 1 e 2 eu tenho Adão e Eva dando à luz a Abel. O versículo 17 eu tenho Caim e sua esposa dando luz a Enoque. Se eu pegar os versículos 3 e 5, eu tenho Caim sendo rejeitado na sua oferta. Se eu pegar o versículo 15 lá embaixo, eu tenho Caim sendo rejeitado, expulso da presença de Deus. Se eu pegar o versículo 5, na parte B, eu tenho Caim mostrando um rosto com uma atitude decaída. Se eu pego o mesmo texto lá embaixo, capítulo 4, versículos 13 e 15, eu vejo Caim mostrando no rosto uma reação ao castigo que Deus dá a ele. Se eu pegar o versículo 7, como foi advertido contra o pecado, Caim recebeu uma advertência de Deus. Lá no versículo 11, Caim é amaldiçoado por causa do seu pecado. Primeiro uma advertência, depois a maldição. Se eu pegar o versículo 8, no campo, Caim mata Abel. Pega o versículo 10, no campo, o sangue do seu irmão clama contra você. E então eu chego ao centro, só sobra um texto que não tem paralelo, que é o versículo 9. O versículo 9 é o centro do capítulo 4. E o versículo 9 diz: onde está o seu irmão? Esse é o ponto. Deus novamente fazendo o homem encarar o seu pecado. Lembram que lá no capítulo 3, o centro também é Deus questionando: onde você está, Adão? Onde você está? E aqui no capítulo 4 onde está o seu irmão, Caim? Onde está o seu irmão? Deus vem a Caim questioná-lo a respeito do seu pecado, da mesma forma que foi a Adão. O fato da vinda de Deus é um sinal de graça. Caim deveria ter feito essa leitura, porque Adão sabia muito bem dessa leitura. Deus vir falar comigo depois que eu cometi um pecado é graça, porque ele não precisava, ele podia me fulminar com a sua presença. E aliás, isso é uma coisa, em toda a Bíblia parece assim. Quando Deus se dirige a um povo que está fazendo coisa errada, não é porque ele quer acabar com esse povo. Quando ele quer acabar com o povo, ele não fala nada. Lembram de Nínive? Deus mandou Jonas ir lá pregar para Nínive, porque a maldade de Nínive estava perturbando Deus. Deus não suportava mais. E aí o que Jonas faz? Jonas vai para outra direção. Por que ele vai para outra direção? Porque ele sabia que Deus era um Deus rico em perdoar, era um Deus misericordioso. Ele, como profeta, já sabia que se Deus manda ir falar, é porque a intenção de Deus é boa. E aí ele vai para outra direção. E aí acontece todo aquele transtorno da tempestade, do barco, do peixe. E aí ele vai lá falar. E ele vai, fala, prega, e o povo se arrepende, e Deus muda a sorte de Nínive. O caso de Caim não é diferente. Deus quer manifestar graça a Caim. Novamente o capítulo 4, apesar de você ter um homicídio no capítulo 4, novamente o capítulo 4, você tem Deus querendo mostrar o seu favor. É por isso que ele pergunta: cadê teu irmão? O que aconteceu? O fato da vinda de Deus é um sinal de graça. Ele vem e questiona Caim para dar a oportunidade de confessar e se arrepender do seu pecado. É tão interessante isso que se nós seguíssemos o ensino desses dois capítulos,
Nós não ficaríamos com raiva de quem chega para a gente e fala assim: vem cá, me conta aí, o que está acontecendo? Como pastor, e alguns aqui que são presbíteros, sabe, e a gente que é pai, todo mundo já teve essa experiência, de ficar sabendo de coisas. Às vezes a gente fica sabendo dos nossos filhos. Alguém chega para a gente e conta assim: ó, seu filho fez isso e isso. E aí eu pelo menos tenho o hábito de fazer isso. Eu chego para ele, eu quero dar uma oportunidade para ele contar para mim. Então normalmente eu chego, ele já sabe. Quando eu chego com essa pergunta, ele já fica branco, porque ele já sabe que eu estou sabendo. Eu falo assim: e aí, você tem alguma coisa para me contar? Aí ele já sabe que é porque eu já sei. Mas às vezes, mesmo assim, ele vai lá e ainda tenta querer dar uma floreada no negócio. Eu falo assim: rapaz, tem certeza que é isso? Aí ele para um pouquinho: não, pai, ó, o negócio foi assim. Aí eu falo: ah, bom, esse tipo de conversa eu gosto, porque esse tipo de conversa dá resultado. Mas é interessante que às vezes na vida da igreja você chega para pessoas que você sabe o que está acontecendo e fala, e a pessoa: não, pastor, não tem nada. Imagina, não tem, pode ficar tranquilo. E não tem, um ano falando que não tem, depois você descobre que tem. É isso que é duro. É isso que é duro. Porque isso não é novo, isso é antigo. Capítulo 3 e capítulo 4 mostra claramente. Só que capítulo 3 mostra uma atitude e capítulo 4 mostra outra. No 3 você tem Adão e Eva realmente admitindo, mesmo com o pecado de tentar jogar a culpa no outro, mas admite que fez coisa errada. Capítulo 4 não tem admissão. Depois que o Senhor questionou-os, nós podemos, desse questionamento, fazer um quadro, uma comparação entre o capítulo 3 e o capítulo 4 com novas informações. Veja só, no capítulo 3, a serpente vem e engana Eva. No capítulo 4, Deus adverte Caim de que o pecado está à porta, antes dele cometer homicídio. Em outras palavras, Deus diz para ele: você está andando com um semblante descaído. Quem anda desse jeito não faz coisa boa. Quem anda desse jeito não faz coisa boa. Deus está dizendo para ele assim: se você não mudar de atitude, você vai fazer coisa pior. E aí eu costumo dizer, eu morro de medo de gente com semblante descaído, porque a Bíblia tem um exemplo muito claro aqui, e gente com semblante descaído é capaz de fazer qualquer coisa. Adão e Eva, no capítulo 3, comem do fruto proibido. Esse foi o pecado lá. Aqui no capítulo 4, o pecado foi que Caim matou, é homicídio. Adão e Eva começam um ciclo de pecado no capítulo 3. Caim continua no ciclo de pecado no capítulo 4. No capítulo 3, Deus vem no nascer do dia procurar Adão e Eva. No capítulo 4, Deus vem procurar Caim e pergunta-lhe sobre seu irmão. No 3, Adão e Eva são expulsos do jardim. No 4, Caim é banido para uma terra estrangeira, uma terra muito longe. E é interessante esse movimento. Sempre que um pecado, uma quebra de relacionamento acontece, há uma expulsão, e alguém é obrigado a viver separado. Essa é sempre a primeira consequência do pecado. O pecado, ele separa pessoas de Deus, separa pessoas de pessoas, separa família de família. Já viram que sempre que acontece uma quebra, uma briga, um pecado, você tem uma família rachada, um relacionamento quebrado, você tem uma cidade dividida, uma igreja dividida, uma cidade dividida. É sempre assim. Pecado nunca gera proximidade, pecado sempre gera separação, divisão. Então, quando acontece uma divisão, não venha tentar tapar o sol. Não, olha, essa divisão foi bênção, foi o melhor caminho. Não foi o melhor caminho, não, porque divisão e separação é a última, é a primeira consequência de um pecado, é separação. O ponto é que a queda está se repetindo nas próximas gerações, e então está ficando claro para a raça humana que aquilo que aconteceu lá no Éden se tornou uma epidemia, e essa epidemia vai tomar toda a terra. É isso que o capítulo 4 ensina.
Quando o povo está saindo do Egito e Moisés está escrevendo esse livro, que Deus está revelando para ele, Deus está dizendo o seguinte: o pecado começou com um único ato, mas ele foi se propagando, e ele foi aumentando. E o que vocês estão vivendo aqui hoje, nesse tempo de escravidão, que vocês precisam ser libertados por Deus, é tão somente a consequência do pecado, porque Deus também estava ensinando para aquele povo, e para nós também, o quão nocivo é o pecado, porque não poucas vezes nós perdemos a noção de quão desastroso o pecado é. Por que os homens andam praticando pecado? Porque eles vão esquecendo de quão danoso e quão nocivo o pecado é. Quanto mais eu tenho consciência das consequências do pecado, mais chance eu tenho de enfrentá-lo e de lutar contra ele. Muito bem, eu queria continuar, mas nosso tempo ele está bem no limite. Então eu vou só terminar aqui no versículo 9, depois a partir do versículo 10, que é o julgamento divino, eu continuo na semana que vem. A resposta de Caim, ela reflete o seu próprio coração. Quando ele diz: por acaso eu sou tutor do meu irmão? A verdade é que ele se tornou um assassino do seu irmão, quando ele deveria, por uma questão de idade, de responsabilidade, ser o guardião dele. Podemos ver um contraste no fato que Jesus se tornou nosso guardião. Aquilo que Caim não quis ser, Cristo fez questão de ser. Caim disse: acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu tenho responsabilidade de ficar cuidando de Abel? Jesus veio para ser o primogênito de muitos irmãos. Aquilo que Caim não foi, Cristo foi. Então essas relações eu preciso sempre fazer, porque Caim, embora não seja tipo de Cristo, obviamente, mas ele funciona como um contraste muito bom para mostrar qual é a diferença entre o meu Salvador e eu, que sou um ser humano. Essa é a diferença. Quando eu olho para Caim, eu estou vendo um retrato exato do que é o homem, e quando eu olho para Cristo, eu vejo um retrato do amor e da bondade de Deus. Nós somos capazes de maltratar até os nossos próprios irmãos de sangue, como Caim fez. E Deus, sendo Deus, foi capaz de fazer de nós criaturas seus filhos. Foi capaz de entregar o seu filho em nosso lugar. E o seu filho, sendo maltratado por nós, é capaz de, além de oferecer o sacrifício a Deus, ainda pedir a Deus que nos perdoe por maltratá-lo. Há grandes diferenças aqui. Mas o ensino para nós, por enquanto, nós não terminamos o texto, o ensino por enquanto é essa constatação de que o pecado, ele nunca caminha num sentido de ascendente, no sentido de diminuir. Ele caminha sempre numa descendente. É decadência atrás de decadência. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É assim que acontece com o pecado. Do capítulo 3 para o capítulo 4, há uma degeneração imensa do homem. E depois nós vamos ver do capítulo 4 para o capítulo 5, isso vai aumentar de tal maneira que quando chega no capítulo 6, Deus chama Noé e fala: eu não suporto mais. Eu vou ter que acabar com tudo. Nos 6 primeiros capítulos da Bíblia. Isso deve servir para nos lembrar do quão terrível é o pecado e do quanto a nossa vida pode ser degenerada por ele. Agora, em tudo isso, eu devo sempre lembrar que se Deus vem até mim, fala comigo e me pergunta e me questiona, isso é uma bênção, que é um sinal de graça. Eu não devo fugir dessa conversa com Deus, mas eu devo sim me aproveitar dela da melhor maneira possível. Cuidar do meu semblante. Cuidar do meu semblante. Nós que temos filhos, cuidar do semblante dos nossos filhos. Semblante descaído é um péssimo sinal, e eu devo tomar muito cuidado com isso, inclusive para poder corrigir e socorrer enquanto há tempo. Que Deus nos ajude, e não faltem semana que vem para a gente poder terminar, dar sequência no texto, que é um texto longo e tem que ir devagarzinho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela palavra que lemos. É difícil encarar esses momentos tão difíceis e tão terríveis da nossa história, como a Tua palavra nos mostra, mas é olhando para eles, ó Deus, que nós temos uma real constatação de quem nós somos
de quão grave é a nossa situação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu Filho nos substituiu naquela cruz e nos salvou. Mas ainda assim, ó Deus, lamentamos e nos entristecemos por todo o prejuízo que a nossa vida de pecado trouxe em todo este universo, para pessoas e também para o Senhor. Agora, Deus, suplicamos ao Senhor que o Senhor, que tem nos tratado desde o princípio com graça e com misericórdia, nos ajude, ó Deus, a andar longe do pecado, a realmente fazer guerra contra o pecado, porque aonde existe pecado, existe separação, divisão, morte. Aonde existe pecado, não existe alegria, ó Deus, existe semblante descaído, existe más intenções, e existe sempre, ó Deus, sofrimento, e sempre, ó Deus, todo tipo de mazela. Então, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a buscar cada vez mais ao Senhor, que o teu Santo Espírito que habita em nós, produza em nós um desejo cada vez maior de fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que exalta o nome do Senhor, aquilo que abençoa a vida dos nossos irmãos e amigos, aquilo, ó Deus, que é genuinamente compatível com as ações próprias de quem segue a Cristo. Que assim, ó Deus, o Senhor nos conceda o perdão dos pecados, mas que o Senhor nos conceda também o privilégio, ó Deus, de vivermos longe dele, fazendo guerra contra ele, e, ó Deus, dedicando toda a nossa vida para demonstrar e anunciar esta graça e este amor abundante do Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos olhar com graça, nos tratar com graça, nos buscar e nos socorrer no meio da nossa aflição e do nosso dilema, ó Deus, nesta luta contra o pecado. Abençoe a vida de cada um que está aqui nesta noite e nos dê, ó Deus, o descanso que precisamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.